Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Inspiração Cultural. Sextou na TV Centro-Sul, hoje é dia 20 de agosto do ano de 2021 e o nosso programa, como todas as sextas, está imperdível. Fique ligadinho porque hoje nós teremos e iremos conhecer a história da professora Rosa Luz, a primeira presidente da Alerp Picos e foi até presidente da Sociedade Esportiva de Picos. Você sabia que a CEP já teve uma presidente? Se você ficar ligado, você vai conhecer a história dela. E ainda teremos a presença do professor Itamar da Silva, que vai vir aqui falar sobre o livro que ele está lançando, falando sobre as benzedeiras do nosso sertão. Então, histórias, inspiração, cultura e dicas e muito mais nós teremos no nosso Inspiração Cultural de hoje. Fique ligadinho. Mais uma vez, bom dia. Esperamos que todos estejam bem. E na sexta-feira, como sempre, nós iniciamos com o quadro Gente que Faz História. A vinheta não foi essa, não, mas é Gente que Faz História, tá bom? Pronto, quem sabe faz ao vivo e nós estamos ao vivo, sim. Isso acontece e é bom porque a gente pode fazer as correções no automático. É isso mesmo. Então vamos lá. Primeiro quero agradecer a presença de Rosa Luz. Mas hoje nós vamos conhecer a história de outra Rosa Luz. A tia da Rosa Luz está aqui conosco. E eu vou começar contando um pouco sobre a biografia dessa mulher. Hoje, ela está aqui entre nós espiritualmente. Fisicamente, ela já está em outro plano. Mas ela deixou uma história muito interessante, um legado. Porque ela fez história dentro da nossa cidade. Vou apresentar um pouco, rapidamente, da biografia da professora Rosa Luz. Ela nasceu no professora Rosa de Lima Araújo Luz. Nasceu no Baixio de Empoeiras, Picos, em 7 de janeiro de 1947. Filha de Joaquim Martinho da Luz e Vicença de Araújo Luz. Fez o primário no Instituto Monsenhor Hipólito, em 1960, e o ginásio no Colégio Marcos Parente. E o normal no Colégio Santa Teresa, que foi um internato que tinha no Crato, Ceará. O curso superior de licenciatura em letras na Universidade Federal do Piauí. Realizou os cursos de educação física escolar e geral e o de educação musical promovido pelo Campus Avançado de Picos, que era uma extensão da Universidade de Goiás, que tinha aqui em Picos. Além da participação ativa em encontros e seminários, todos na área da educação e cultura. Exerceu funções de professoras no Grupo Escolar Petrônio Portela, que hoje ainda existe, né, lá na Bomba, Colégio Estadual. Trabalhou no Instituto Monsenhor Hipólito, na Unidade Escolar Marcos Parente, no Esquema 3. Minha mãe já falou muito do Esquema 3. Os mais, o pessoal dos anos 60, 70 conheciam bem. Unidade Escolar Vidal de Freitas e na Escola Técnica Estadual Petrônio Portela, que é o PREMEM. Ela foi coordenadora e diretora e foi onde concluiu as suas atividades como educadoras em Picos. Fundadora do Clube Cultural Fontes Ibiapina, fundadora e primeira presidente da Academia de Letras da região de Picos, a Alerp, né? E foi também vice-presidente da Alerp também. E foi presidente da Sociedade Esportiva de Picos, do ano de 1995 a 1996, sendo a primeira mulher no Brasil a presidir um clube de futebol profissional. Veja como ela foi à frente do seu tempo, não é isso?
amiga do Batalhão de Engenharia e Construção, recebeu medalha de honra ao mérito do 4º BPM, foi mulher destaque, homenageada pelo Samambaia Campestre Clube, foi garota propaganda do Armazém Paraíba e é membro efetivo e perpétuo da Academia de Letras da região de Picos, né? Porque ela foi sua fundadora, desde sua fundação ela ocupa a cadeira de número 1, que tem como patrono o Dr. Severo Maria Eulálio. E ela até recebeu também a medalha de honra ao mérito do Armazém Paraíba. Então, essa é um pouco da história, da biografia, um pouco, porque tinha muito mais coisas, sobre a professora Rosa Lima de Araújo Luiz, né, que hoje já está em outro plano, é uma memória póstuma que nós estamos fazendo, mas que merece, sim, ser dado conhecimento às pessoas, essa nova geração, a nossa geração. E quem está aqui conosco, que vai conversar e falar um pouco, é a sobrinha dela, Rosa Luz também. Agora, Rosa Luz não é a professora, ela é assistente social, membro da Caritas e vai conversar um pouco conosco. Dona Rosa, como a gente conhece, está aí as imagens, o convite, porque ela lançou um livro, né? A professora Rosa Luz lançou esse livro, Paisagens Poéticas, né? Retratos e Poesias. Foi a obra que ela deixou escrita e impressa. Teve outros 2 livros que ela deixou, mas não foram impressos aí, né? Quem sabe no futuro mais próximo alguém venha juntamente com a família e faça a impressão desses livros. Mas eu quero começar assim. Dona Rosa, a senhora como sobrinha, que conviveu muito de perto com ela, como é que se diz, cresceu próximo à professora Rosa Luz. Como foi esse seu despertar, essa convivência? Como era a casa da professora Rosa Luz? É como casa de professor, cercada de livros? Porque o que nós, professores, mais temos na vida é livros. Bom dia, Edivânia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia à equipe da TV Centro-Sul. Nós agradecemos, eu e a família, agradecemos imensamente. Já gostaríamos de colocar aqui a nossa postura, a nossa gratidão pelo convite, por esse espaço que está sendo reservado aqui à professora Rosa Luz, a minha tia. É uma homenagem póstuma, como você colocou muito bem, né? Então, assim, eu fui criada na casa dos meus avós maternos, porque Rosa Luz era irmã da minha mãe, que também já é falecida. Com a morte do nosso pai, eu e minhas 2 irmãs viemos morar na casa da minha avó, aqui na Coelho Rodrigues. Meu avô, Joaquim da Luz, muito conhecido, e minha avó, Vicência Luz, também já falecidos. Então, nós vivíamos numa casa rodeada de livros, por todos os lados. Então, crescemos com uma professora de português exímia, excelente, que falava bem, que tinha um vocabulário amplo, que era amante da boa leitura. Então, nós também fomos incentivadas e sensibilizadas e crescemos assim. Como você já colocou aqui, eu sou assistente social e tenho 2 irmãs que são enfermeiras, a Rosália e a Rosalva. Então, nós fomos criadas e educadas, rodeadas de livros, de cultura, de poesias, de boa leitura. E aí aprendemos com o tempo a amar também, assim como ela amava a boa leitura. A professora Rosa Luz, pelo que você... Já conversamos em off várias vezes, porque a gente precisa conhecer para poder divulgar, para poder mostrar a história. Ela tinha essa questão da leitura, de estimular os familiares, e assim, a educação para ela, quando você contou, que eu quero que você repasse aquele fato de quando ela foi o primeiro dia de aula dela como professora, foi o seu primeiro dia de aula como estudante. Exatamente. Nós temos... Perdão. Eu e ela, nós temos muitos marcos históricos. E um deles, que data de 1968, foi exatamente isso que eu conversei com você a sós. Primeiro dia de aula dela como professora, aos 21 anos de idade, depois que retornou do internato do Crato, foi também o meu primeiro dia de aula como aluna aos 7 anos de idade. No primeiro dia do curso de alfabetização, que na nossa época as crianças só poderiam ser matriculadas com 7 anos completos e já era direto na alfabetização. Então,
nós saímos da Coelho Rodrigues, juntas, de mãos dadas, Rosa e Rosa, porque meu nome é em homenagem a ela, e fomos juntas pelas ruas de Picos até chegar ao Colégio Petrônio Portela, que ainda hoje continua sendo sediado na mesma rua e no mesmo lugar. Então, lá nós iniciamos juntas, eu como aluna e ela como professora. E assim, a Rosa Luz, como professora, ela era aquela professora dedicada, aquela professora que estimulava os alunos, não só a questão da escrita, mas da leitura, da cultura? Sim, era muito amada pelos alunos. Ela tinha, por excelência, a sociabilidade. Ela tinha uma preocupação muito grande com as atividades extra-classe. Então, não tem uma pessoa da nossa geração que não tenha ido a um piquenique da famosa Rosa Luz. Piqueniques eram momentos criados por ela de lazer, né? de diversão sadia, saudável, onde ela preparava o que hoje em dia se chama de excursão, preparava com muita antecedência, e as mães e os pais confiavam plenamente. E as crianças que eram alunas, os adolescentes, iam nesses piqueniques, que geralmente eram em lugares muito aprazíveis, né? Com água, com piscina, com açude, né? Até, de certa forma, um perigo, né? Mas é sempre onde meu avô costumava dizer que a água não tem cabelo, mas graças a Deus e aos cuidados dela, a responsabilidade dela, todos os piqueniques que eu fui com minhas irmãs, com minha mãe, com ela, nunca aconteceu nenhum tipo de acidente. Então, eles eram famosos. Lá ela fazia gincanas, lá tinha brincadeiras, lá ela incentivava as crianças a declamar poesias, que você sabe muito bem que naquela época era super importante. As festinhas não podia faltar as declamações. Hoje em dia isso já não acontece. Né? Os saraus, os jograis, né? Então, eram assim mecanismos de socialização muito utilizados naquela época. Então, ela, como amante da boa leitura, ela fazia questão, né, de introduzir tudo isso. Ela cuidava das atividades de classe formais, né, de dentro do colégio, e fazia essa extensão, essa ponte de socialização com o mundo exterior. Então, ela era muito reconhecida, né, como uma grande recreadora também, como uma pessoa que estimulava a cultura desde sempre, desde as crianças de mais tenra idade, né, através da poesia, da declamação, da leitura, do lúdico, da brincadeira, da socialização. Pois é, então a professora Rosa Luz, ela teve essa caminhada enquanto professora, enquanto incentivadora, enquanto agente de transformação daqueles alunos, daqueles adolescentes, porque ela foi professora de crianças, de jovens e de adultos. E aí foi quando ela chegou a tomar-se, vamos dizer assim, para si também, essa nova responsabilidade, que não deixa de ser a questão do âmbito educacional, que foi a atividade esportiva. E nós vamos agora ouvir e assistir um depoimento do seu Avelino, um amigo, e que acompanhou essa outra versão da professora Rosa Luz. Não só a educadora, mas também aqui incentivou e trouxe para si uma responsabilidade muito grande, que era dirigir uma sociedade esportiva, que no caso é a nossa SEP, a Sociedade Esportiva de Picos. Vamos acompanhar no depoimento do seu Avelino. Bom, falar sobre Rosa Luz é muito fácil, né? Eu tive a oportunidade de conviver com ela, assim como muitos picoenses tiveram. Ela tem um histórico muito bom aqui na cidade de Picos, uma pessoa que era muito querida pelo trabalho que desempenhou ao longo da sua carreira como profissional, como professora que era, né? E depois também contribuindo muito com as ações aqui na cidade de Picos, e principalmente no esporte picoense. Ela que foi a primeira mulher de Picos a trabalhar no esporte, no futebol especialmente,
como presidente da Sociedade Esportiva de Picos, e na oportunidade eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ela como supervisor. Foi um período difícil, mas ela, com muita hombridade, teve a coragem de enfrentar esse desafio. Fui presidente naquela oportunidade, não tinha assim muitos recursos financeiros, porque não existia praticamente a ajuda do poder público, apenas eram repassados uma quantia de 5 salários mínimos naquela oportunidade, e tinha também uma ajuda que veio diretamente de uma empresa que fazia promoções, né? Aqueles festivais de bingo que existiam aqui no estádio municipal Elvídio Nunes, através do empresário Dantas Pneus. Naquela oportunidade, a cada bingo que era realizado, era repassado a quantia de R$10.000, que era muito pouco, né, para manter uma folha de pagamento salarial com 25, 26 atletas, comissão técnica e várias outras despesas para se manter um clube profissional. A gente sabe o quanto é difícil. Mas ela encarou a si mesma esse desafio, formou uma grande equipe e conseguiu fazer também um bom trabalho à frente da CEP. Fez uma boa participação no Campeonato Piauiense e participou também de competição nacional como a Série C, naquela oportunidade, disputando com grandes equipes do futebol do Nordeste. Foi até a terceira fase da Copa do Campeonato Brasileiro, da Série C. Passou, inclusive, pela equipe do Sampaio Corrêa em 2 jogos, um lá em São Luís e o outro aqui. Depois enfrentou a equipe do ABC de Natal, no Rio Grande do Norte. Primeiro jogo foi aqui em Picos e a CEP venceu por 2-0. E no jogo de volta lá em Natal, a equipe acabou sendo derrotada, mas aí teve também a influência da arbitragem, infelizmente, né, que beneficiou a equipe de Natal. Mas o certo é que ela teve um trabalho muito bom à frente da Sociedade Esportiva de Picos. Então, realmente era uma pessoa que procurava sempre fazer o melhor pela cidade de Picos, né? Uma pessoa alegre, participativa e muito honesta. E realmente para mim foi um grande prazer ter trabalhado com a nossa saudosa Rosa Luz, que Deus a tenha, mas que deixou uma larga folha de serviços prestados à nossa cidade de Picos. Pois é algo assim que impressiona, né? Assim, porque é um ambiente, como ainda hoje machista. Sim, machista, sexista, misógino, né? Ela quebrou esse paradigma. Verdade. Agradeço imensamente a Avelino. A Avelino era um amigo muito querido que frequentava a casa da minha tia, né? Eu conheço a Avelino há muitos anos. E tudo isso que ele falou é verdade. Eu acompanhei de perto, né? Ela chegou a alugar um apartamento na esquina da casa do meu avô só para abrigar os profissionais, os jogadores que vieram de fora. Ela cozinhava, ela cuidava deles, ela chamava todos eles de meus filhos. Considerava todos como filhos, filhos afetivos, filhos sociais, e tinha um amor imenso, né, pela CEP e pelas equipes. Então, isso é mais uma grande contribuição, como o senhor Avelino falou, da professora Rosa Luz. Ela deixou essa marca, né, na Sociedade Esportiva de Picos, desse cuidado, desse zelo, que é típico de nós, mulheres, né? Assim, desse cuidado. E como ela já tinha esse perfil de professora dedicada, de agente de transformação, ela também fez a diferença dentro de um ambiente que não era muito familiar, mas que ela trouxe para si essa familiaridade. E, assim, além dessas contribuições, uma que vai ficar também, que a eternizou, foi o fato da criação da ALERP, né, que é a Associação dos Escritores
aqui daqui Academia de Picos, de a Letras Academia da de região Letras da de região de Picos. Picos. ALERP. A ALERP, a Academia de Letras, começou com essa associação de escritores, e aí hoje é a Academia de Letras da região de Picos. São os imortais. Isso. E ela ocupou a cadeira de número 1 como fundadora. A obra dela é essa aqui, ó. Paisagens poéticas, retratos e poesias. E quando acontece, como ela foi presidente, depois ela foi vice-presidente, aí a obra, a imagem vocês estão acompanhando aí pelo VT. Então, o que acontece? Hoje, como a gente diz, ela já é falecida. A cadeira foi ocupada por outro escritor, que é o Joselmo, que vai agora falar um pouco da gente sobre esse momento, essa consideração e o respeito que ele tem por hoje ocupar a cadeira, que era da professora Rosa Luz. Professora e poetisa Rosa de Lima Araújo Luz, ou simplesmente Rosa Luz, como é conhecida popularmente por todos, é uma ícone da cultura picoense, ou por que não até mesmo dizer da cultura piauiense, da cultura brasileira. Rosa Luz militou em diversas frentes, em diversas áreas da cultura picoense. Foi também a primeira mulher a comandar um time de futebol profissional no Piauí, que foi a Sociedade Esportiva de Picos, a SEP. Rosa Luz sempre esteve ligada à sociedade picoense por meio dos seus feitos, por meio da sua militância cultural. Rosa Luz é uma referência da nossa cultura, é uma referência da cultura da nossa terra. A professora e poetisa Rosa Luz foi uma das organizadoras, foi uma das fundadoras da Academia de Letras da região de Picos, a qual foi membra efetiva desta Casa de Cultura, onde ocupou a cadeira número 1. E também foi a sua primeira presidente, ou seja, a primeira presidente da Academia de Letras da região de Picos. Falar em Rosa Luz é uma alegria e uma satisfação imensa. Hoje eu tenho o dever e a responsabilidade de zelar pela cadeira número 1 da Academia de Letras da região de Picos, a qual eu passei a ocupar, a qual eu passei a sucedê-la após o seu falecimento. Então, assim, nós queremos agradecer a ALERP, na pessoa do Joselmo Batista, pela disponibilidade quando a gente entrou em contato. Ao vivo não poderia estar, mas gravou e enviou para nós. E assim, Dona Rosa vai complementar a questão do livro, da obra que ficou escrita da professora Rosa Luz, que não foi só ela, a escrita dela e do escritor Valentim Neto. Ele também faz parte da ALERP e ocupa a cadeira número 12. Então, esse livro, que é a única obra publicada da minha tia Rosa Luz, da professora Rosa Luz, foi escrito a 4 mãos, na realidade. Ela tinha mais 2 obras que não foram publicadas, que ficaram ainda em casa, quando ela faleceu, né, em 2017. E ela me pediu para fazer o prefácio, para prefaciar esse livro que ela escreveu em companhia do escritor Valentim Neto, que ocupa a cadeira número 12 da ALERP.
E aí, só no finalzinho do prefácio, eu digo assim: neste livro, os autores deixam aflorar toda a sensibilidade latente no coração de ambos, com a humilde pretensão de levar a poesia a se tornar algo essencial e sempre presente em nossas vidas. Um deles utiliza imagens reais e comoventes para chegar ao coração do leitor. O outro faz uso da magia das palavras para tocar a alma das pessoas. Eu sugiro a você que abra as portas do coração com generosidade para sorver carinhosamente as palavras do poeta Valentim Neto e para ver com os olhos da alma as imagens capturadas pela também poetisa Rosa Luiz. Então, eu prefaciei o livro com muita alegria, com muita honra, né? E estamos aqui hoje recebendo essa homenagem póstuma. Digo estamos porque quando a Edivânia nos convida e faz essa homenagem, ela também homenageia, né, toda a família, toda a nossa árvore genealógica. Então, agradecemos imensamente. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, nós agradecemos, Dona Rosa, também a sua disponibilidade. A Dona Rosa, depois, quem encontrar a Dona Rosa, quiser saber mais histórias, ela tem tudo, fora a memória afetiva, que ela tem muito grande. Ela tem o livro, a parte escrita desses outros 2 livros, ela tem acesso, por ser sobrinha, por ser, vamos dizer assim, uma espécie de guardiã dessa memória da professora Rosa Luiz. Então, algum escritor que tem algum interesse de conhecer quais são essas outras obras que ela deixou lá, né, assim, feita, mas que falta só concluir, procura a professora Rosa Luiz, a família pode conversar e ver se vale a pena dar essa continuidade e a publicação desse trabalho. E quem quiser adquirir esse livro, Dona Rosa Luiz, tem como? Sim. A inventariante, que é minha irmã, a Rosalva, ela é responsável, né, pela posse, pelo uso, pelo usufruto de todas as propriedades da minha tia Rosa Luiz. Então, é só procurar a residência que está sendo mantida intacta, na Rua Coelho Rodrigues, 404, aqui pertinho, e procurar a minha irmã, Rosalva, que é a inventariante e a responsável legal por todo o espólio e por todas as propriedades e bens e objetos pessoais da minha tia Rosa Luiz, né? Então, esse livro, que é a única obra publicada, que foi escrito a 4 mãos, ele também se encontra na Alerp em exposição. Vocês conhecem o local, né? Vocês sabem, a Alerp fica aqui no centro da cidade, tem sua sede própria, por trás da Catedral de Picos. Então, quem quiser se deleitar, quiser usufruir das poesias e conhecer esse livro, pode procurar a sede da Alerp, que ele está lá em exposição para ser utilizado pela população de um modo geral. Então, mais uma vez, obrigada, Dona Rosa. E você que agora também conhece um pouco mais a história da professora Rosa Luiz, veja como é importante a gente conhecer as histórias dos homens e mulheres que moram na nossa cidade, que passaram por aqui, deixaram um legado muito importante para todos nós. Continue ligadinho, nós voltamos já já com mais inspiração cultural. Viver é sobre aproveitar cada segundo e cada momento. E também sobre cuidar de quem a gente ama. Com dedicação e carinho, como um ensinamento passado de geração para geração. Às vezes nós precisamos de um cuidado a mais. E nesse momento, Picos tem um doutor com quem você pode contar. A Doutor Picos é uma clínica especializada em atender nossa gente, com a nossa cara, do nosso jeito e com a experiência que você precisa.
Mais do que saúde, a Dr. Picos te oferece a tranquilidade que só quem recebe um bom cuidado tem, para que você continue a aproveitar uma vida longa e cheia de outros momentos de carinho pela frente. Existem lugares e pessoas que estão conosco em todos os momentos de nossa vida. Na MedCenter é assim. Como na nossa casa, cada detalhe do ambiente faz a diferença. Cada gesto traz o conforto que a gente necessita para uma vida melhor. E assim como na sua família, aqui é repleto de gente que sempre vai querer te ver melhor. A vida é feita de momentos grandiosos. E quando você precisa de cuidado, nós somos o maior centro médico do interior do Piauí. A MedCenter é multipossibilidades para você. Aqui o Dairy Home Center está completando 27 anos e quem ganha o presente é você. Caixa d'água Tigre, 500 litros por R$ 188. Carrinho de mão Fischer, 60 litros por R$ 144,90. Tubo de esgoto Tigre, 100 milímetros por R$ 76,90. São dezenas de ofertas com até 40% de desconto para transformar o seu lar. Massa corrida Verbrais, 25 quilos por R$ 37,90. Selador acrílico Verbrais, 18 litros, R$ 82,90. Tubo soldável Tigre, 20 milímetros por R$ 15,99. Ou 35% de desconto para parcelar em até 3 vezes em todos os cartões. Vem aqui, vem! Na Imobiliária Santiago, temos os melhores imóveis com as melhores condições do mercado para você. Possuímos serviços de compra e venda de imóveis, consultoria imobiliária e avaliações técnicas dos tipos parecer técnico, mercadológica e judicial. Estamos há 12 anos proporcionando segurança e satisfação para quem compra e para quem vende imóveis. Dê à sua família a tranquilidade que sempre sonharam. A Imobiliária Santiago está localizada na Travessa Firmino Rodrigues, 297, em frente à Secretaria de Fazenda, no centro da cidade de Picos. Voltamos, viu como foi rapidinho? E nós já voltamos hoje com o nosso segundo convidado do dia. É o professor Itamar da Silva Lima, não é isso, professor? Perfeitamente. Seja muito bem-vindo. O professor Itamar é natural de Picos. Sim. E veio hoje trazer para nós uma novidade. Ele está lançando o livro Benzedeiras, Fé e Cura no Sertão, né? Um livro que vai evidenciar o protagonismo destas mulheres, destas sertanejas. Eu conheci e ainda conheço, na minha região ainda tem umas rezadeiras, né? E isso foi muito importante e é uma questão, acho que também de fé. Claro. Né? Além de a cura vai vir pela fé que a gente tem na imposição e nas orações que aquelas mulheres fazem. Mas diga aqui para nós, como foi que o professor se descobriu escritor e foi logo trabalhar nessa questão do sertão? Olha, Edivânia, em primeiro lugar, muito boa tarde a você, a Rosa, todo mundo aqui do estúdio, dizer que é um prazer imenso estar aqui na TV Centro-Sul pela primeira vez. Te agradeço desde já o convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Bem, eu, enquanto historiador, né, eu adentrei na universidade em 2010, então, o curso de História na UFP, eu quis pesquisar sobre as culturas tradicionais do sertão.
Sempre me inspirou muito a ideia da cultura do gado, né, do vaqueiro, essas tradições de São Gonçalo, essas coisas das benzedeiras e a ideia de benzedeiras, né? Eu nasci numa comunidade rural, né? Sou, como você disse, sou natural aqui de Picos, uma cidade que também amo, e de Monsenhor Hipólito, Piauí, onde minha família reside, enfim. E minha avó, por exemplo, é benzedeira, né? Na minha comunidade tem benzedeiras. Eu sempre fui levado na benzedeira, quando estava ali com quebrante, enjoadinho, minha mãe levava. E minha avó, grande inspiração, eu vendo as pessoas sempre procurar ela como um exemplo de fé, e querendo sempre ajudar as pessoas, pelo conhecimento que ela sabe das ervas, os remédios caseiros, dos chás, e ela sempre medicando para as pessoas, né, para as criancinhas, as mães de colo. E então me inspirei muito e disse, olha, vou pesquisar benzedeiras. E aí desde 2010 que eu pesquiso essa temática de benzedeiras e outras tradições, como eu disse, São Gonçalo, Reisado, também cantoria de viola aqui no sertão, mas eu me apaixonei profundamente, foi por as benzedeiras mesmo. Realmente, assim, os historiadores têm essa busca. E nós precisamos de professores, de historiadores, de pesquisadores, porque essas mulheres, essas nossas tradições, elas não podem ser perdidas. Com certeza, vamos dizer assim, já existiram um número bem maior de benzedeiras, não é verdade? De certo. Né? Eu acredito que com o passar dos anos, com o avanço da medicina, com chegar às UBSs nos locais mais distantes, os postos de saúde, diminuiu, mas não extinguiu. Não é isso? Perfeitamente. Até eu já assisti reportagem que elas trabalham juntos com as pessoas da equipe de saúde. Você encontrou essas histórias por aí também? Olha, Edvânia, você estudou bastante. Parabéns. Você pesquisou sobre a temática. Eu fico muito feliz quando encontro pessoas apaixonadas também por cultura, assim como você, né? E eu realmente, você está certo no sentido de dizer que as benzedeiras diminuíram, né? Infelizmente, por conta que é um trabalho, um serviço, vamos dizer assim, uma arte, mas ao mesmo tempo um ofício voluntário, elas não cobram por isso, por esse serviço, então faz com que as novas gerações, elas não queiram, de certa forma, seguir, né, vamos dizer assim, com esse ofício, né? Apesar dessas senhoras, já mais idosas, elas sentirem um pouco disso, né? Ou seja, elas sentem muito, né, por a ideia de estar acabando um pouco, da ideia que elas sabem que vão morrer, né, um dia, e que essa tradição acabe. É tanta, Edvânia, que quando nessa pesquisa, assim que eu iniciei em 2010, 2012, numa pesquisa etnográfica de campo, elas sempre ressaltavam assim, olha, professor, mas o senhor vai colocar onde, vai mostrar onde, vai registrar onde? Ou seja, tem uma preocupação muito grande delas de querer deixar registrado, de querer que essa tradição ela continue. Você observou muito bem que é sim uma redução do número de benzedeiras. Contudo, a tradição continua muito viva. Não é? Ou seja, as pessoas ainda continuam acreditando, continuam procurando dentro das comunidades dessas senhoras. Não é? Então, a fé continua viva. Não é? A fé que move montanhas, que transforma a dor em saúde. Não é? E isso é possível quando a gente tem a fé da benzedeira, a fé da comunidade e a fé dessas pessoas que procuram. Você observou super bem isso. Não é? E hoje há um convívio muito harmonioso entre o sistema de saúde biomédico, no caso do PSF nessas comunidades, né? Eu vou relatar isso no meu livro, Benzedeiras, Fé e Cura do Sertão, que há uma harmonia hoje boa, inclusive há uma motivação do próprio campo médico, do PSF, em utilizar das ervas medicinais, em utilizar dos chazinhos, claro que fazendo ressalva quanto ao açúcar, né, em excesso, mas o chazinho ali você vê de cidreira e outras ervas mais, que servem sim como calmante, né, como alívio de algumas dores, as raízes que devem ser utilizadas, no sentido de promover a saúde das pessoas e a prevenção dessa saúde, sem acabando um pouco ou diminuindo essa medicalização excessiva da sociedade. Né? Quando a gente pensa, olha, eu posso sim, então, usar essas benzeções, esses chás, essas ervas, e não tem nenhum efeito colateral. Então, para as pessoas no comum, elas não fazem distinção. Para elas, todas os dois sistemas de cura, o popular e o biomédico, são importantes e são complementares.
É isso que é importante ressaltar. Porque nós não podemos negar que tem certos problemas de saúde que realmente precisam de uma medicação. Perfeitamente. Né? Mas, como você diz, o chá, aquela infusão, pode aliviar e ajudar. Sim. Não é? É Sim. complementar mesmo. Uma vai complementando a outra. E fale assim dessa sua obra. Agora sim, você fez a pesquisa, você conheceu, você visitou. Tem assim alguma região que você notou assim que existe um número ainda maior dessas benzedeiras? Que é assim que você achou assim, olha, nossa, que essa região ainda tem um número expressivo de mulheres, de senhoras, porque termina sendo assim, a gente só chama de senhora, sim, mesmo embora umas sim. sejam mais jovens, mas assim, pela questão mesmo de respeito, né? Sim, por respeito. Que tem um número maior dessas senhoras que são benzedeiras? Olha, nós vamos observar que as benzedeiras, elas são encontradas no Brasil inteiro. Nós somos levados a acreditar que elas só tem no sertão do Nordeste, né? Entendendo dessa forma. Elas existem em outras regiões, porém, eu vejo em menor número. Existe também uma diferenciação grande, muitas vezes, por conta da própria religião, que elas são filiadas, né? Então, o que eu encontro muito aqui no Piauí, nessa macro-região de Picos, são benzedeiras que elas se dizem, por exemplo, devotas dos santos, da Igreja Católica, né? Apostólica Romana, no catolicismo popular, claro, mesclado com outros elementos de outras religiões, mas elas se veem como católicas, por exemplo. Então, nós percebemos um grande número de benzedeiras nessas regiões mais rurais, né, do interior do Brasil, mas no interior do Nordeste, entendendo, né, que as cidades elas podem existir, mas em periferia, né, mais em regiões periféricas, em menor número. Quando elas vão para a cidade, às vezes já mais idosas, procurando estar mais perto de um sistema médico, até comércios, né, enfim. Quando elas já são aposentadas, é possível que elas migrem para a cidade, né? Sendo que, no geral, elas gostam muito do campo, inclusive por esse contato com a própria natureza, né? Fale agora de sua obra aí, Benzedeiras, Fé e Cura no Sertão. Muito bem. Gostou do título? Eu gostei do título. Gostou do título? Olha só. Esse livro aqui, Benzedeiras, Fé e Cura no Sertão, que está aparecendo aí na tela do pessoal de casa, a quem eu mando um abraço e agradeço por estar nos assistindo nesse momento. A turma de Monsenhor Hipólito, que está nos assistindo de Picos, toda a região. Quero agradecer de coração. Olha só, esse livro, Benzedeiras, Fé e Cura no Sertão, como o título já traz, eu falo sobre a fé dentro dos processos de cura. Como é o elemento fé, ele auxilia, não só no tratamento das benzedeiras, né? Como é possível que a fé ela realmente ajude em todos os tratamentos de saúde. Eu vou discutir isso, ou seja, eu vou ampliar além da discussão das próprias terapias populares, das benzeções, mas eu vou lá no 3º capítulo falar quando esse sagrado também está presente nas práticas médicas. Inclusive, eu entrevistei médicos que reconhecem isso. Você vai no hospital, por exemplo, está presente o sagrado lá, né? A imagem dos santos. Antes de uma cirurgia, por exemplo, os médicos, no geral, eles rezam ali um Pai Nosso, uma Ave Maria. Então, há a presença, sim, do sagrado. Relatos de várias pessoas que foram curadas também, muitas vezes, da própria ciência médica, mas que foram até uma benzedeira, acreditando e conseguiram a cura, inclusive de câncer, né? Câncer de próstata e outras coisas mais. No 1º capítulo desse livro, ele que está estruturado em 208 páginas e 3 capítulos. No 1º capítulo, eu vou fazer uma abordagem daquela coisa como essas práticas são formadas no Brasil. Partindo lá dos índios, os africanos e os portugueses que chegam aqui com a fé católica, né? E nessa junção é formada eu posso dizer, umas práticas médicas híbridas, entendendo o hibridismo como uma mistura cultural. Esse caldeirão aí maravilhoso que é o Brasil, e esse Nordeste maravilhoso, rico em cultura, rico de benzedeiras, que é cheio de fé. O povo sertanejo pode dizer que é um povo forte. Porque tem a fé. Né? E essa fé ela sempre foi aliada no Brasil colonial e imperial. Eu vou falar isso no 1º capítulo, quando há uma carência mais grande de médicos no Brasil. Né? Nós vamos ver que o Brasil colonial e imperial há uma carência muito grande de médicos. Né? Verdade. Então nós vamos chegar que essas benzedeiras, curandeiras, parteiras, elas eram vitais, né? Não tinham para onde correr. Regiões isoladas do Brasil não existia médico. Né? E então a gente vai ver que elas foram muito importantes. Assim como esses farmacêuticos, primeiros farmacêuticos das cidades,
Então, assim, existe essa importância muito grande, eu vou falar tudo isso dentro do primeiro capítulo, né? E também um pouco, inclusive, da ideia de que os próprios clérigos, né, os primeiros missionários que chegaram aqui no Brasil e também aqui no Piauí, eles executavam um trabalho, vamos dizer assim, de apoio à saúde, dentro dos hospitais de misericórdia. Aqui em Oeiras nós tivemos isso, né? No Hospital de Misericórdia nós tivemos em Oeiras, lá, e mais forte antes da migrada, vamos dizer, da capital para Teresina. Bom, no segundo capítulo eu vou me deter ao quê? Às benzedeiras. Né? Então, no primeiro capítulo eu falo dessa formação, e aí no segundo eu digo, não, então vou me deter agora nas benzedeiras, nas histórias de benzedeiras, como elas aprenderam esse ofício, algumas por imitação de uma avó, de uma mãe, outras em sonhos que receberam um dom, que elas sempre dizem, olha, isso é um dom de Deus. Eu não curo ninguém, mas Deus é quem cura, Deus me inspira a isso. Não é? E aí a gente vai ver que realmente é como elas se veem, não é? Até porque elas nunca cobram, porque elas dizem, olha, como eu não curo ninguém, Deus é quem cura, eu não posso cobrar. Né? Eu acho isso muito interessante. Então, aí fala das doenças benzedeiras, que você colocou super bem. Existe uma ideia de doenças benzedeiras. Quais são elas? Há algumas que não precisam de intervenções médicas mais sérias, como, por exemplo, cirurgias. Né? Vamos pensar, por exemplo, o quebranto, a ezipo, o fogo selvagem. Fogo selvagem, por exemplo, é a inflamação de pele, né? Mas, para elas, eu falo dessas doenças de benzedeiras e dou a denominação que elas dão. Eu ressalto nas notas do rodapé que doenças são essas. Porque uma pessoa lá de São Paulo que venha ler esse livro aqui, ele vai ficar pensando. Entender, né? Ele vai ficar sem entender. Meu Deus, o que é fogo selvagem? O que é uma ezipa? O que é um vento caído? Aí eu vou fazer essas explicações na nota do rodapé. Mas sempre deixando essa denominação que elas mesmas colocam. E como o povo conhece. Né? Porque quando a pessoa vai no benzedeira, ela chega, ela já conhece. Ela diz, olha, meu filho, ou eu estou aqui com a verruga, por exemplo, elas vieram de verruga, e ela diz, eu quero que você benza. E realmente, com pouco tempo, cai. Né? E aí você diz assim, meu filho está com quebrante. Ela já chega dizendo, né? Então, a própria pessoa que, como eu disse, é compartilhada esse imaginário desse coletivo de crenças por as pessoas que procuram, né? Verdade. Não é? Então, elas são levadas a isso. Eu faço uma distinção de doença de médico. Como eu disse aqui, são aquelas que precisam de mais tratamento médico, que a gente sabe, a medicina é muito importante, avançando cada vez mais, e as próprias benzedeiras reconhecem isso. Elas vão no postinho de saúde, na comunidade, mas elas convivem numa boa e acreditam também na medicina. Mas o que elas creem, no geral, é que nenhuma cura pode ser possível sem a ação de Deus. Inclusive, um padre aqui, Miguel Feitosa, que hoje é pároco da cidade de Simões, ele também é entrevistado nesse livro, ele diz, olha, todo problema de saúde é também um problema espiritual. E isso não é uma coisa só de um missionário que vai falar isso, mas a própria medicina, né, a psiquiatria, a psicologia e outros campos médicos vai reconhecer a ideia, né, da ideia das próprias doenças psicossomáticas, que são, né, emocionais e espirituais. Né? Então, vai ser traçada essa ideia aqui nesse livro, que as doenças elas têm uma parte espiritual. Para terminar um pouco essa explanação, no terceiro capítulo, eu vou falar um pouco como a própria ciência médica ela usa da ideia da mentalidade positiva nos processos de cura. Vamos pensar, por exemplo, nos medicamentos placebos. Como é possível que nós substituamos um medicamento que está causando um efeito colateral e eu coloco lá uma farinha, por exemplo, dizendo que é um medicamento X, e ele vai te fazer a cura da mesma forma, tá, do que um outro. É possível porque existe a ideia que nossa mente transforma e cria determinadas realidades. Isso é um fato. Porém, quero dizer que toda a ideia de benzedeiras e dessa coisa, ela envolve a ideia de uma energia positiva e uma energia negativa. A energia positiva é aquela que a benzedeira faz, ela coloca a mão sobre sua cabeça e ela quer bendizer. Né? Bendizer é uma palavra do latim que diz, eu vou trazer boas novas para você, bendizer boas coisas. E eu vou usar, por exemplo, uns 3 galinhos, que é muito típico da benzedeira, verde, ela vai dizer, essa energia é verde, portanto, eu vou debelar uma energia ruim que existe no seu corpo. E há a ideia de harmonização do corpo e do espírito, dentro de uma integralidade que é vista. Isso é verdade. E como é que faz quem está em casa, quer adquirir o seu livro, como é que faz? Muito bem, agora é a parte melhor, né?
Olha só, o meu livro ele está à venda, né, na editora Dialética, na Amazon, no Carrefour, Submarino, várias lojas aí que pode ser encontrado na internet. Você pode comprar o livro tanto em e-book como também o livro físico, formato físico, que inclusive eu achei muito bonito. Eu sou muito apaixonado, realmente. Eu já escrevi muita coisa, mas nunca me apostei tanto por uma coisa como eu sou apaixonado por isso. Eu acho que por essa temática, né, eu acho que é muito chamativa para a gente. E a gente fala melhor daquilo que faz parte da vida da gente, né? Isso é verdade. E então você pode comprar esse livro, a referência dele em formato impresso é R$ 39,90. Você pode comprar em formato e-book, valor de R$ 24,90. E aí você pode ler e ter essa leitura nas suas mãos. Dizendo então que você pode acessar lá no Google, procurar lá Benzedeiras Fé e Cura no Sertão, e vai aparecer vários locais de venda, tá bom? Muito obrigada, Itamar. Muito obrigada mesmo. O programa de hoje realmente foi inspirador. Não resta nenhuma dúvida sobre isso. Falamos sobre a professora Rosa Luz, a poeta. Minha amiga, né? Falamos agora com o professor Itamar, muito com obrigado. Um livro tão marcante. E vejam só, hoje é dia 20 de agosto. Domingo é 22. Nós, professores, sabemos bem que é uma data importante. 22 é o dia do folclore. E o folclore está nessa questão das nossas tradições, das nossas curas, dos nossos chás, das nossas comidas, das nossas danças, que você também falou sobre o reizado, sobre a outra dança, São Gonçalo, né, que são algumas atividades tão importantes e que são nossas referências também, que muitas vezes a gente deixa de lado. E como foi bom estar hoje, na sexta-feira, trazendo a história das benzedeiras. Eu queria só falar aqui, você falou um pouco para terminar, essa ideia da preservação e do próprio resgate, ele é tão necessário, e eu entendi e virei um pouco militante dessas causas. Então, eu estou levando para algumas cidades, inclusive vou estar em São Julião, dia 1º de setembro, lá, fazendo o projeto Benzedeiras Fé e Cura no Sertão, uma ação de preservação, promoção do patrimônio cultural local. Então, assim, que é uma ação que a gente deve fazer e resgatar e valorizar. Porque, acima de tudo, nós gostamos da cultura no geral, mas amamos, em primeiro lugar, a nossa, na verdade. É verdade. Então, assim, estamos praticamente concluindo o nosso programa e concluindo de uma maneira muito positiva, porque nós estamos em uma sexta-feira inspirando vocês, desejando que vocês, após esse programa de hoje, façam a reflexão sobre mulheres que foram à frente do seu tempo, como a Rosa, a professora Rosa Luz, um jovem que está aqui resgatando o nosso sertanejo, as nossas raízes, as nossas tradições. Eu, particularmente, acredito, sim, nas benzedeiras. A casa dos meus pais é aqui no centro, ainda tem uma senhorinha no final da rua, porque já fica próximo ao bairro paroquial, que ainda faz. Uma colega minha que tinha um neném um dia, Edivânia de mulher, tem, dona Joaninha, bem na rua, acho que ela ainda reza. E levei, e lá no meu interior, lá na Sussuapara, nós temos ainda as nossas rezadeiras. Maravilhosas, né? Sempre queridas, né? E assim, já diminuiu muito, já não são tão idosas, ainda são mulheres ainda jovens, mas eu sou impressionada que quando começa a reza, o galinho está verde, quando termina, o galho seca que quebra. É um quebrante, realmente. Então, assim, que esse final de semana a gente resgate essas histórias, tome o nosso chazinho, pense na nossa cultura, vamos valorizar. Então, muito obrigada mais uma vez ao professor Itamar, a Rosa, que ainda está aqui no estúdio acompanhando com a gente. A cada um de vocês, de Picos e Microrregião, continue nos acompanhando, continue ligadinho na TV Centro-Sul na nossa programação. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado, uma semana linda. Beijos, até a próxima sexta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, pessoal de casa. Obrigado, TV Centro-Sul.